Bem-vindas e bem-vindos ao Bold Steps, o podcast para quem quer dar passos ousados nas suas carreiras. Eu sou Letícia e eu estou aqui com a minha parceira Gisele. E nós criamos esse espaço para compartilhar histórias de carreira interessantes e inspiradoras, explorar o poder do posicionamento e da marca pessoal e oferecer insights para que você também possa avançar na sua trajetória com coragem e autenticidade. E eu já recebi muitos incentivos para, a partir de agora, não errar mais essa introdução, porque hoje a gente vai aprender muito sobre comunicação, sobre como melhorar o nosso posicionamento, a nossa oratória, a nossa apresentação, a nossa reputação. E eu quero saber, Gi, com quem nós estamos aqui na nossa mesa hoje? Hoje a gente tem uma potência na nossa mesa, Letícia. Me conte. Há 30 anos, no quarto de casa da casa dos seus pais, começava a carreira daquela que se tornaria uma referência no mercado nacional de comunicação. Atuando nos bastidores da notícia, ajudou a construir e a fortalecer a imagem de grandes marcas corporativas e pessoais, edificando sua trajetória focada em uma crença central: fazer seus clientes serem bem vistos, desejados e terem resultados com propósito. Dona de um espírito jovem, a nossa convidada é apaixonada por desenvolver as pessoas e defende que é na dificuldade que a gente enxerga e é na dor que a gente cresce. Ao longo dos seus 30 anos de carreira, acredita que foram a empatia e a resiliência que a trouxeram até aqui. E o que, somado aos seus estudos e dedicação, lhe permitiu se tornar uma das maiores gestoras de crise reputacional do país, ao desenvolver a capacidade de ajudar o cliente na hora que ele mais precisa. Persistente e corajosa, leva a vida como uma escola, onde as pessoas são seus mestres. Ela ama aprender, é apaixonada por psicologia, é a mãe mais apaixonada ainda do Felipe, companheira do Roberto, líder de uma equipe diversa, irmã, tia e deseja viver por 120 anos e sorte do mundo se ela durar tudo isso. Defensora do diálogo e promotora do entendimento, hoje a gente tem a alegria de receber a jornalista, fundadora da Testicia, vencedora do prêmio Aberge, Top of Mind de assessoria de comunicação e Top Mega Brasil, são muitos prêmios, é uma carreira linda, linda, linda. E líder regional, aliás, diretora regional da Abracom e a única baiana membro da Rede Nacional de Reputação e Influência. Hoje, na nossa mesa, ou como ela mesmo gosta de se definir, a grande, incrível e maravilhosa self-made woman, Monique Mello. Seja muito bem-vinda à mesa do Bold Steps. Vocês me emocionam demais, eu não tenho mais nada para falar. Palmas por essa introdução. Palmas. Acho que agora eles entenderam porque eu não errei a introdução dessa vez, porque eu já estava pegando as dicas nos bastidores aqui. Entenderam a potência dessa pessoa dentro dessa área, né, gente? Sim. Assim, é uma honra grande. Eu conheço a Monique há pouco tempo, mas admiro a Monique profundamente. Assim, conheço a Monique pessoalmente há pouco tempo. E admiro pessoalmente porque ela é esse sorriso largo, ela é essa leveza, essa energia boa, sabe? De ter por perto. Então, Leti, faça as honras. Monique, a gente sabe que você começou há 30 anos no quarto da casa dos seus pais e você sempre comenta como sua mãe e sua avó paterna tiveram uma importância para você quando você olhava para o posicionamento, para a comunicação delas, para o cuidado que elas tinham com as relações. Conta essa história para a gente, quem foram essas pessoas e por que elas foram tão importantes para o caminho que você trilhou depois. Olha, primeiro, é uma alegria imensa estar com vocês. Essa iniciativa do Bold Steps é fantástica. Eu estou aqui com duas grandes comunicadoras, referência na área, as duas, com gerações diferentes. Então, é um prazer, eu conheço seus pais, enfim. Então, primeiro eu quero dar os parabéns. Eu acho que é muito importante a gente inspirar pessoas com histórias reais, com quem realmente viveu, principalmente numa época que a gente vê tanta superficialidade nas redes sociais. Então, é verdade, eu tive duas mulheres fortes, nós somos frutos da família, do ambiente em que a gente viveu. Eu tive uma avó que foi uma filósofa nata, que aprendeu sozinha, que amava as pessoas, ela comandava, ela era de um interior, ela era extremamente empática. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do ser humano. E isso eu tive dessa minha avó paterna e de minha mãe. O legado que minha mãe deixou, a coisa que minha mãe mais soube ser foi amiga. As pessoas olham para mim e se emocionam, lembra dela. Ela sabia dar a mão, ela tinha um cuidado com o outro e sabia servir. Então eu acho que essa minha empatia, o meu servir, essa escuta de adorar histórias, narrativas. Eu ia para o interior com minha avó, passar as férias lá. A gente tinha uma diversidade imensa. Então eu adorava
adorava ficar escutando pessoas tão diferentes, tinha indígenas, tinha ciganos, tinha um pouco de tudo. E eu amava ler. Então, eu via na vida real e também lia muito. Minha mãe costumava me chamar sovaco ilustrado, porque chamava para almoçar e eu estava com o livro debaixo do braço. Então, elas foram mulheres potentes, corajosas, realizadoras, mulheres focadas na solução. Então, eu herdei isso e, principalmente, a simpatia, esse olhar humano delas. Nossa, você Que vê que ela demais. fala, como ela fala, você já viu? Muito inspirador. Gente, ela imposta a voz e ela fala, é uma coisa maravilhosa. Moni, você fez vestibular para Direito e Jornalismo Foi. e seguiu pelo jornalismo. Conta um pouco como é que foi essa decisão. Na verdade, eu sempre segui a minha intuição, eu sempre segui muito a minha cabeça, a qualquer custo, mas sempre com muita habilidade, tentando mediar. Então, ninguém queria me deixar fazer jornalismo. Não havia nenhuma jornalista na família, ninguém conhecia um jornalista. Mas o que é que aconteceu comigo? Eu acho que eu tinha aquela ideia pura, eu queria mudar o mundo, colaborar, ajudar. E Sandra Passarinho foi uma inspiração para mim, cada dia num lugar, vendo tudo o que acontecia, conhecendo pessoas. Eu sou curiosa, eu gosto de conhecer histórias diferentes, lugares diferentes. Adoro, eu adoro crítica, eu adoro tudo que é novo. Eu acho que a gente precisa experimentar, porque a comunicação, ela é empírica por natureza. A gente vai testando e acertando. Então, por conta dela, eu queria fazer jornalismo para trabalhar em televisão. E assim eu fiz, mas ninguém queria que eu fizesse, como naquela época, né? Boa aluna, jornalismo, não vai virar. Tinha muito hippies, enfim, naquela época na faculdade, falavam-se muito. Eu disse, ok, então eu vou fazer Direito na Baiana e Jornalismo na Federal. E você não sabe da maior. Não era um vestibular muito difícil. Na minha época, depois de Informática e Medicina, foi o terceiro. Então, foi uma época também que o diploma de jornalismo passou a ser exigido. Então, eu entrei com uma turma muito boa. Alguns até saíram, ficaram só em Direito, outros viraram grandes publicitários. Foi uma turma muito boa e que a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, eu comecei a trabalhar desde o segundo semestre de faculdade. Fiz os dois, fiz Direito, foi muito bom. Fiz por 2 semestres apenas, só para acalmar. E segui o que eu queria. Comecei a trabalhar e segui no jornalismo, que era para onde sempre meu coração me mandou. Maravilha. Eu nasci para comunicar, né? Eu brinco que o propósito veio no nome. Comunique-se, de preferência comunique. Eu não tinha como errar o caminho. Não, eu tava contando que essa semana eu contei pra minha mãe, falei, você não sabe quem a gente vai entrevistar essa semana? E ela perguntou quem? Eu falei, Monique. Aí ela, que Monique? Aí eu, Comunique, que é o Instagram dela, @Comunique. E eu acho o máximo, porque a gente tava falando antes de entrarmos no ar, que isso já virou uma marca também, né? O Comunique-se, Comunique. Muito legal. E eu ouvi, Monique, que antes de decidir por jornalismo, teve um momento muito importante na sua história, que foi a sua ida para Londres, não foi isso? Isso. Foi nesse momento? Como foi que você foi parar na Inglaterra? O que é que isso significou na sua história? E por que é que você voltou decidida a seguir o caminho que você estava sendo chamada a seguir, que era o jornalismo? Na verdade, eu entrei na faculdade, fiquei um semestre na jornalismo e direito. Fora isso, fazia inglês, francês, espanhol, alemão, sempre adorei línguas. Eu queria me comunicar e eu gosto do autêntico, do verdadeiro. Eu gosto de ouvir história da pessoa. Então, isso aqui que vocês estão fazendo. E aí, eu fui para Londres, eu fui para Cambridge primeiro, voltei, achei pouco, fiquei com aquela história muito certinha, na casa de família, e conheci Londres. Londres é cosmopolita, gente de todo jeito, tudo misturado. Aquela época tinha Covent Garden, aquela efervescão, tinha de tudo e eu queria beber muito daquela fonte. Eu adorava a formalidade, a gentileza do britânico, como eles diziam não de uma maneira tão linda que só atendia no final. E não tinha como ter raiva. Aquela história toda, a realeza. Eles tinham também lá o canal Channel 4, que eu adorava, os documentários, a vida de Victor Hugo, as mulheres que conviveram com Hitler. Então, eu acho que abriu muito meu olhar curioso, de aprendiz, eterna aprendiz. Hoje o lifelong learning está na moda, mas eu sempre fui uma lifelong learner, sempre fui. Então, eu acho que Londres me moldou, me deu régua e compasso para o que eu vinha fazer depois.
Porque quando eu voltei de lá... Não, primeiro eu fui para Cambridge, voltei. Cheguei a trabalhar na TV Itapuã, fui convidada. Não, peraí, vamos fazer a que já faz tanto tempo, tá vendo? Na verdade, eu comecei a trabalhar, porque eu tinha uma coisa que me falavam muito. Comunicação, você tem que trabalhar logo, tem que aprender na prática. Eu sempre tive isso na cabeça. Então, no segundo semestre, eu bati na TV Aratu, que era a Rede Globo. José Amilcar era o diretor e conhecia meu pai. Eu só disse que eu era filha dele, ele me recebeu e disse que eu queria trabalhar aqui. Nunca trabalhei. Ele, menina, fica aí uma semana, se eu gostar, você fica. Assim, meu primeiro trabalho foi na Rede Globo, aqui, TV Aratu. E fiquei lá 6 meses. E depois eu voltei de Cambridge com esse gostinho de quero mais, trabalhei lá e aí, agora sim, eu quero Londres, eu quero desafio total, isso com 21 anos. E é muito importante, porque eu acho que o mais importante a redundância. O que eu quero dizer é assim, quando me perguntam o que é que eu preciso ter para ser uma boa comunicadora, autoconhecimento. Primeiro você tem que se conhecer. Eu queria mudar o mundo e o que eu descobri que o primeiro mundo que você muda é o seu, é o interno. O que você faz com o outro, você faz muito pior com você. Então aí vem a síndrome de impostora e por aí vai. Então, Londres, você chegar lá, você comentou aqui, minha mãe era uma pessoa muito querida, muito conhecida, todo mundo sabia quem eu era. Lá eu não era nada, lá eu não era ninguém. Lá eu vi a importância de você construir a sua imagem, a sua reputação, a força de relacionamento, criar amizades pelo que você é. Então, eu tenho amigas que conheci lá, que são amigas até hoje. Antes passei pela França, a sobrinha de Sebastião Salgado estudava comigo na Aliança Francesa. Então, conheci, naquela época, eu nunca tinha ouvido falar dele aqui. Em Londres fiz muitas amizades, tive a sorte de ir para eventos maravilhosos, como os 10 anos do musical Cats. Vivenciei tudo que eu podia, trabalhei um pouco lá. Primeiro porque eu queria melhorar o inglês, conhecer gente, ouvir as histórias, como sempre, as narrativas, porque é assim que a gente fica criativo, a gente imita o real. A gente imita, e nos planejamentos de comunicação, a gente tira da vida mesmo a criatividade. Enfim, então eu trabalhava para comprar ingresso, para teatro, para balé, para musical, para viajar no final de semana, para gastar mais. Então, eu investi em mim tudo que eu gostava. Também a gastronomia, indiana, grega. Conhecer, eu sempre gostei disso, eu gosto de conhecer o mundo. Nossa, e Não, ela é empolgadíssima, né? Ela já tocou em vários pontos que a gente ama. Autoconhecimento, a perspectiva de exploração, de você ter referência, porque é a referência que é uma das coisas mais importantes que a gente tem de repertório para nossa comunicação, não é? Perfeito. Ninguém cria a roda, mas a maneira de fazer ela girar sempre pode ser única e você pode fazer do seu jeito, com seu DNA e pela primeira vez. Gente, eu vou pedir desculpas, porque eu tô com uma crise alérgica e às vezes eu vou dar um coffee no cantinho. Tipo agora, ó. Fique à vontade, Mas, Gi, assim, isso aqui é real mesmo. Não precisa cortar, porque ela já queria pedir pro editor cortar, não precisa. Precisa, porque vai ficar no ouvido do povo. Isso é um ponto, Leti, que eu falo muito. A gente veio de televisão, o online, o ter excelência ao vivo, ao fazer na hora. Isso é muito bom, isso dá uma bagagem. E outra coisa, não precisa ser perfeito. Você só tem que dar o melhor de você. Exato. Monique tem uma máxima que eu ouvi de alguém que diz assim, que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E eu acho que isso representa muito a gente, porque assim, o Bold é a materialização desse se merece ser feito, merece ser bem feito. Desde o primeiro momento, a gente quis pensar em tudo, com cuidado, com detalhe, mas também a gente tomou coragem de botar o pé no chão e aceitar que Deus, dar o passo para que Deus botasse nosso chão e se conectar com gente tão interessante. Você falou de cuidado, de amor e de uma palavra muito importante, fé. A gente tem que ter fé na vida, no nosso sonho, na gente, no nosso trabalho. Quem está ao meu lado sempre vê, como eu digo, não tem ninguém que reconheça tanto o poder da comunicação, que hoje a gente vê a influência, hoje é uma das matérias para você estar no poder e se manter no poder. Hoje é a habilidade mais requisitada mesmo, porque no mundo onde todo mundo fala, ninguém escuta e poucos querem se comunicar. E eu anotei exatamente isso aqui, o interesse na escuta. Que quando você fala de você ser interessante, e a gente fala muito disso, né? Pessoas interessantes são pessoas interessadas.
e que você fala que você se interessa muito pela história do outro. Ouvir a história na fonte. Ouvir o que o outro tem para lhe dizer. E eu tenho, como eu disse, pouco tempo. Desculpa, gente. De convívio com Monique. Mas é sempre esse olhar entusiasmado e esse foco, assim, de tipo, tá, e qual é a próxima coisa? Tá, e o que é que você deseja? Então, assim, ela tá sempre muito ávida. É sempre uma sede do outro muito clara de perceber, como quem tiver a sorte de ver pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify vai perceber, porque a voz, o entusiasmo transborda. E quando você traz autoconhecimento, tem uma coisa que ela fala muito também, que é sobre a comunicação intrapessoal. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Mas só para corroborar o que você falou, é muito importante, e a gente consegue acertar no modo de falar, na linguagem, na mensagem, quando a gente conhece sua audiência. E o que eu estava falando no início, informar é diferente de comunicar. Informar, você passa a mensagem, só precisa de você. Comunicar precisa do outro. Você tem quem é ele e qual é a beleza e a dificuldade da comunicação. Cada um é um. Cada um olha o mundo conforme o seu viés. E a gente tem que respeitar isso para acertar e dar ao outro o que ele precisa e o que ele quer. Mas voltando, repita, por favor, sua pergunta. Pronto, vamos. Você sempre fala muito, a gente falou agora do autoconhecimento, dessa questão da escuta, dessa coisa de investir em si mesmo. A gente sempre fala que as pessoas querem tudo, mas elas querem fazer pouco para que esse tudo venha. E você falou, né? Construir repertório. Eu investi em mim. Eu tinha o privilégio de estar em Londres. Sim. Eu não precisava me bancar em Londres. Então, assim, tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, tudo que eu produzia, eu reinvesti em mim. Então, eu estudava, eu ia para musical. Sem contar a gestão financeira, né? Que é ali que eu aprendi. Ali foi o esquente para abrir empresa. Sim, autoconhecimento. Olha, gente, eu vou falar, eu trouxe até um dos livros que vocês me pediram, é A Linguagem Secreta do Carisma. A gente dá sinais o tempo inteiro. E carisma é amorosidade e conteúdo. Eu amo estudar, eu estudo todos os dias. Neurociência, psicologia, filosofia. Gosto muito do budismo quanto filosofia, treinamento da mente. Por quê? Porque assim a gente se melhora como profissional e sempre para servir, acertar mais com o nosso cliente. Entender, porque o cliente chega para a gente, seja cliente ou uma pessoa, a primeira coisa que a gente precisa compreender é a identidade. Quem é ele? E a gente trabalha com a percepção. O que eu digo, olha, eu trabalho para quando você vira a esquina, o que vão falar de você. É quando você não está presente. É cuidar da sua imagem e reputação, que não pode ser feita com pressa. Que aos poucos, você pode viralizar com algo, mas a sustentação, você precisa ser coerente, consistente, autêntica e mostrar que veio, entender isso que você falou, Gisele, é importante, porque hoje as pessoas não querem escutar, você precisa entender quem é sua audiência, o que elas querem e precisam, para quem você está falando. Você não fala da mesma forma com uma criança, com um senhor, com um adulto, com seu chefe, com sua amiga, cada um existe um contexto, uma adequação. Então, é estratégia, autenticidade e criatividade. E não precisa imitar ninguém, a gente pode se inspirar, porque ninguém vai fazer do mesmo jeito. Isso é que eu acho isso a beleza. Cada um vai fazer, o importante é o objetivo, é o gol, é a estratégia, você chegar onde você quer. Mas do seu jeito, você tem que ser a sua melhor versão, se aprimorar, estudar. O que é que eu tenho? Isso aqui eu preciso melhorar. A gente estava comentando antes, ninguém precisa ser Gabriela, ninguém precisa morrer assim. Eu quero viver 120 anos justamente para aprender mais, evoluir, me melhorar como ser humano. E poder ser várias Moniques no caminho, né? Porque, assim, uma coisa que eu admiro muito é que, assim, ela tem 30 anos trabalhando com comunicação, então a gente não trouxe alguém que fez transição de carreira, mas sim alguém que se lapidou e foi se tornando cada vez melhor na carreira que escolheu. E que faz... ajudando os outros, nas marcas, né? E que faz isso por vocação. E é uma pessoa que, assim, quando você traz essa perspectiva a gente vai aprender e a gente vai mudar. E eu sempre digo também, essa síndrome de Gabriela Cravo e Canela, não alimentem em vocês, porque é o início do fim. Sim. Assim, é o início da derrocada, eu acredito. Porque se você não muda, se você não se adapta, e a gente vai falar um pouco do seu espírito visionário, criativo, Monique está há 30 anos na comunicação. E está há 30 anos na comunicação sendo uma grande comunicadora, uma grande referência em assessoria de comunicação. Por que será? É porque a Monique ainda está lá do mesmo jeitinho com o caderninho? Claro que não. Assim, ela
trouxe ferramentas, trouxe outras coisas para a forma de fazer. E uma coisa que você sempre me chama a atenção quando você fala, Monique, sobre autoconhecimento e sobre essa necessidade da pessoa se perceber e se conhecer, a gente defende muito que se você sabe os seus padrões, a sua forma de pensar, você sabe também o que é que você é capaz de entregar no agora e como você pode se preparar para chegar nesse goal que você fala. Então, às vezes, as pessoas elas não sabem muito bem como começar e elas têm medo de começar, mas elas só vão saber como elas vão chegar se elas começarem. Primeiro, o importante é ter intenção. O desejo, tudo começa daí, do pensamento. Eu digo que o pensamento gera a emoção e a atitude. As pessoas ficam muito preocupadas com a oratória. E aí você falou, voltando ao tema, o primeiro é a comunicação intrapessoal. É como você se trata, é como você se vê e principalmente o que você acredita. E aí você muda. Nosso cérebro é imagético. Na hora que você percebe, reconhece, você pode mudar. Então, é uma narrativa, a gente não conta histórias, a gente pode rever ou um trauma, ou alguma situação difícil e recontar. E, a partir de agora, agir de uma forma diferente. A gente tem que trabalhar muito as gestões de emoções. Isso é principal e hoje a psicologia ajuda muito, a neurociência. Basta você nominar, você já domina. Já basta você pensar e se ver. Veja outras formas de agir. Você já vai mostrando ao seu cérebro que tem outras possibilidades. E depois seja você protagonista das suas ações. O que eu digo, a única coisa que a gente controla nessa vida é a sua reação, é a sua percepção. E hoje ainda tem algo muito interessante que eu gosto de falar, é que nosso cérebro, aliás, o computador imita o nosso cérebro. O comando, quem dá é a gente. Se você falar, eu vou errar na introdução, você vai errar. Sabe por quê? Porque tem uma anteninha, as sinapses, as frequências do nosso cérebro atendem você. Vocês já ouviram aquela frase, o universo conspira a seu favor? É isso. Você mandou o comando. Então eu digo, você vai mandar esse comando? Não, mande o comando. Eu vou falar, porque você está dando o seu melhor, você acredita nisso e o resto é treino. Ninguém começa, como é músculo. Para você ter músculo, você precisa malhar. É vontade, é fazer e não ter esse medo. Vai com medo. Começa e melhora. Eu costumo dizer, a Hebe Camargo não começou sentada no sofá como se estivesse em casa, não. Eu trabalhei com Ivete Sangalo, Ivete cantava e vai rolar a festa. Pega ali um negócio pra... Vai rolar. É assim que começa? Não, todo mundo fica nervoso. Qual que se fala com Fernanda Montenegro, ela fica, eu brinquei aqui com vocês, eu tô acostumada a entrevistar, a ajudar o cliente que está aqui nesse meu lugar. Mas hoje eu tô aqui. Então, a primeira coisa é a gente sair do ego. Sair do ego e ficar preocupado na mensagem, o que eu tenho que entregar. Eu estou aqui, eu sou veículo, eu quero dar aos ouvintes o melhor de mim, o que me inspirou, o que eu aprendi, para quê? Para facilitar o caminho dele. O que é que hoje a gente faz? Ajudar as marcas, as pessoas a se posicionarem. Porque quem não lhe conhece, fala de você o que quiser. Mas se lhe conhece, meu trabalho é para isso, é para criar demanda, é para criar hábitos, é para criar autoridade, fazer uma marca ou uma pessoa dizer a que veio. Então, ela dá risada, que eu digo, é dizer que eu, resumindo, em 1 segundo, em 3, fazer nosso cliente ser bem visto, bem quisto e ter resultado com propósito. E eu falo isso há mais de 30 anos. Propósito está na moda agora. Porque o que é propósito? Propósito não se acha, não é marketing, se reconhece. Pau. Agora ela deu uma voadora... Maravilhosa. Nossa. E uma coisa que eu já quero deixar claro, e a gente vai se encaminhar para isso também, ela falou de Ivete Sangalo, ela falou de Fernanda Montenegro, mas a gente tem muito a aprender. Ela veio conversando aqui com a galera da redação do Bahia Notícias e já foi dando o bizu da comunicação, da importância. Então, assim, não são só essas pessoas que estão na tela da televisão, que estão ali se posicionando na internet, porque hoje também uma grande questão as pessoas acham que marca pessoal é só para quem está à frente de uma grande empresa, está na internet, virou influenciador. E, na verdade, a gente vem falando em vários episódios a importância, por exemplo, de você ser um CLT com uma marca pessoal bem resolvida, que sabe comunicar o que você tem para entregar de valor para aquela empresa. Enfim, não precisa ser uma grande figura, uma figura pública para se preocupar com isso. E eu acho que a gente vai depois falar como ser bem quisto, bem visto, também como uma pessoa normal. Exato. E uma coisa muito importante que a gente sempre defende aqui no Bold é sobre... Você começa a construir sua marca pessoal dentro de casa, como você aprendeu com sua avó e com a sua mãe. Quando você é estagiário,
depois quando você é o primeiro contrato, o segundo contrato, até quando você vira chefe, quando você vira líder. Então, assim, a gente precisa entender que cada etapa na nossa vida está construindo, está somando com quem a gente é. E aí a gente tem que pensar, esses tijolinhos que eu estou colocando aqui, são os tijolinhos que eu gostaria de colocar? A intencionalidade, a estratégia no que eu estou fazendo, eu dou mentoria de carreira e às vezes eu pergunto para as pessoas, como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí as pessoas dizem, nunca pensei. Você tem que ser coerente com o seu sonho. O amanhã começa hoje. Você vai ver amanhã o que você semeou hoje. Perfeito. E assim, você não vai estar daqui a 5 anos líder de uma empresa com, sei lá, 50 funcionários, se você não começar a montar a empresa hoje. Gi, se você não buscar os clientes agora. O mundo mudou. Isso que você falou, Leti, eu não diferencio pessoa física de pessoa jurídica. Por isso que o personal brand está tão forte. Você é uma empresa, um mundo inteiro em você. Então, você tem que ser, você quer passar, o que é importante para uma marca? Qualquer touch points, qualquer ponto de contato com o cliente, ela tem que passar seus valores, sua excelência, seu atendimento. Hoje é muito importante, o funcionário é o maior influenciador, é o maior cartão de visita. Eu costumo dizer em treinamento, se uma pessoa trabalha numa lanchonete e não dá o sanduíche para o filho dela, você vai dar? Então, é simples assim. E cada um tem que cuidar. E as redes sociais trouxeram isso. Você tem que cuidar quem é você, independente de onde você estiver. E hoje você agrega valor à empresa ou à marca. Então, é importante o quê? Atualização sempre. Quem são os melhores? Andar com os melhores. Estudar. Andar, que eu digo, é porque é para aprender com eles. Sim. Se espelhar. O ser humano precisa de moldes. Por isso que a gente precisa de professor, de mestre. O que é que eles fazem? Se sintam assim. E comunicação, a gente passa a mensagem o tempo inteiro. Sua roupa, seu brinco, sua atitude, a maneira como você fala, aquilo que eu falei, as pessoas só no que falar, não. Mais do que falar, como você fala é muito mais importante. A primeira comunicação, quando eu dou um treinamento que começou com media training, porque realmente a audiência mais difícil é jornalistas e suas perguntas, né, suas perguntas capciosas, enfim, para lhe pegar. Mas você melhora quando você para e pensa e usa como estratégia para você. Porque qual a percepção que você quer que tenham de você? Quem é uma figura? Você vai ser um líder, você pode ser, onde quer que você esteja, você é Letícia. E você vai ser uma líder dentro de casa, você é uma líder na sua família. Eu fui líder de sala a vida inteira, então também já exercitei bastante. Você não muda, e você tem que levar seus valores, sua competência. Isso que eu gosto muito de carisma, é uma mistura que é pela faculdade de Princeton. É uma mistura de amabilidade e conteúdo. Você tem que dosar. Quando você está falando para que audiência, ali é mais importante dar dados, pesquisas, o ethos, patos, né? Quem falou, o que falou. Lembrando sempre que o ser humano, gente, ele é emocional. E depois a gente racionaliza. Então, a gente tem que ir pelo coração. As histórias, os exemplos marcam quando a gente fala. Então, é isso. É importantíssimo. E hoje o seu Instagram, o seu Facebook, inclusive isso impacta. Você tem que ter muito cuidado. Você ali não é mais Letícia. Você é Letícia do Bold Steps e você é Letícia da outra marca. Você está representando uma instituição. Então, você tem que ter cuidado com o que você quer passar ali, porque muitos gerenciamentos de crise vêm de uma palavra mal colocada, uma atitude racista e por aí vai. Então, não é só você. Vai sofrer você e a empresa para a qual você trabalha. Com certeza. Isso é uma coisa que eu converso muito com meus amigos. Eu tenho 25 anos e peguei, assim, o Instagram começando, mas assim, os meus amigos são nativos digitais, nós somos todos nativos digitais. E eu vejo muita gente falando, mas eu não me incomodo com o que as pessoas pensam, eu vou postar o que eu quiser porque a rede social é minha. E aí, outro dia, eu estava numa reunião comercial com uma grande marca pela empresa que eu trabalho, né, Essence, que eu sou sócia, e o vice-presidente dessa marca virou pra gente e falou, para se tornar parceiro dessa marca, a gente precisa fazer um processo de due diligence muito profundo e, inclusive, a gente faz due diligence com as sócias da empresa. Então, a gente investiga redes sociais, tudo. E eu fiquei pensando, primeiro, não tenho medo, porque já tenho muita intencionalidade nas minhas redes sociais e no meu posicionamento. Mas fico pensando, para os meus amigos que não têm a mínima noção de que hoje
quando eles passam por um processo seletivo, essas redes também são avaliadas. É muito Sim, fácil você achar uma pessoa para tudo hoje. no Twitter, no Instagram. Assim, eu acho que as pessoas confundem, Leti, a diferença de público e privado. Lembra, minha avó dizia, roupa suja se lava em casa. Algumas matérias, alguns assuntos não são para se tornarem públicos. Ou você manda para os seus melhores amigos. Para isso o Instagram você pode colocar. Agora, o que é público, você tem que ter cuidado, porque tem uma lei que eu gosto muito e funciona demais em todas as áreas, que é ação e reação. Toda a sua ação, você vai ter consequência, vai ter uma reação. Então, é o que eu digo, use a comunicação a seu favor e a favor do seu negócio. Você vai mandar você vai mandar um comando errado para o seu cérebro? Não. Você vai fazer algo inadequado? Eu costumo dizer, a gente não vai para a praia de vestido longo, nem vai para a festa de biquíni. Não é preconceito, não é adequação. Contexto é rei, assim como o conteúdo. E mais importante, como você moldura a sua comunicação, a sua mensagem. Porque você pode dizer o que você quiser, desde que você saiba como, onde, por quê, para quê. Esse porquê, até essa semana eu falei com meu filho, que eu gosto muito. Qual é a melhor maneira de convencer alguém? Quando você explica a razão, o porquê. Isso tem até experiência, você não precisa nem explicar direito. Ou você deixa eu furar a fila, a pessoa deixa, já viu que você está com a necessidade, e se você fala, melhor ainda. Por isso que propósitos estão tão na moda. Por isso é o ciclo do porquê de Simon Sinek. Porque o ser humano é movido, como eu disse, é o emocional. Então, na hora que você pega pelo coração história, narrativas, a gente evoluiu assim. Então, quando você conta, quando você diz a razão, a pessoa tem uma tendência, e nós somos empáticos por natureza, depois a gente vai mudando ou vai criando personagens, mas cada vez mais, e a gente está vivendo um retorno ao analógico, à autenticidade, à consistência, tem muito de tudo. Então, para se diferenciar, você não pode ser mais do mesmo. Então, o nosso trabalho, inclusive, é bem assim, customizado, personalizado. Cada marca que chega é única, tem uma história, tem um propósito que a gente tem que contar da melhor forma para ela virar autoridade e referência de mercado. A gente tem que estudar todo o cenário dela, os concorrentes, para fazer ela ser a escolhida, porque ela e não eu. Desde o jornalista, na hora que faz a matéria ou que escolhe para uma entrevista, como com o cliente, como para um fornecedor. Você falou uma coisa da ação e da reação, e minha mãe tem uma frase que ela sempre diz que, assim, que o dono da escolha, invariavelmente, sempre será o dono da consequência. Sim, exato. E que é uma releitura da lei da ação e da reação. E, muitas vezes, quando a gente não trabalha o autoconhecimento, não sabe para onde a gente quer chegar, a gente não escolhe direito. É levado. Levado pela manada. A gente se permite levar pela manada. A gente não... Essa semana uma amiga minha a gente estava falando dessa trend do morango do amor e tal. E aí ela disse que ela tem uma filha adolescente, a Sofia acho que tem uns 12, 13 anos, Sofia tem. E aí ela fez assim, amiga, toda vez que Sofia chega pra mim com, eu quero um Labubu, quero uma, sei lá, qualquer coisa dessas da moda. Bobbie Goods. Um Bobbie Goods e tal. Eu pergunto a ela por que ela quer. Isso. Filha, desenvolver pensamento por que você crítico. quer essa coisa? Por que você quer comer o morango do amor? Você, sabe? Um exemplo. Porque se você não desenvolver esse pensamento crítico, você não entender as razões e você não se lapidar para conseguir construir diálogos relevantes, porque assim, as objeções, você vai dizer o seu porquê e as pessoas vão trazer objeções para você também, porque ninguém vai só concordar. E isso cria conexão, confiança até entre as marcas. Por que influenciadores digitais dão certo, mesmo a gente sabendo que é pagando? Porque a gente quer o jeito que a pessoa fala, a gente confia nela, no perfil, cria o quê? Conexão, é real. Agora, quem faz mais do mesmo ou cria um personagem não se sustenta. Ainda mais, o mesmo vale para uma empresa. Hoje, com o telefone celular, todo mundo é divulgador, é produtor de conteúdo e vai pegar você no flagra. E qual é o pilar maior do meu trabalho? Credibilidade. Perfeito. Esse é o episódio que eu tô com mais vontade de furar o roteiro, porque cada coisa que Monique fala, eu já quero puxar o gancho e continuar a conversa, mas eu vou dar um step back rapidinho, Gi, porque eu quero muito terminar de ouvir a história da sua carreira até aqui, Monique. Sim. Então, a gente parou em Londres, na sua experiência lá. Quero saber o que aconteceu quando você voltou e o que é que se desdobrou nos próximos anos para você chegar até aqui. Eu fui muito precoce na minha profissão.
Eu fui startup, porque eu comecei em casa, um notebook e um fax, ainda tinha fax. A gente conseguiu abalar Salvador. O início foi graças a amigos, uma amiga de Londres. Amizade é muito importante para mim. A frase que ela falou, que eu costumo repetir, a vida é escola, as pessoas são os mestres. Por isso que eu gosto muito de conversar. Essa amiga me indicou para os meninos que estavam abrindo a primeira loja de telefone celular. Eu já estava num banco, porque o que é que eu fiz? Antes de me formar, eu passei por TV, por jornal, quer dizer, não, tem que passar por jornal, e cheguei a ter coluna. Eu fiz, há mais de 30 anos atrás, eu transformei a coluna social numa coluna de negócios, como já se fazia no Sul. Eu sempre olhei, Leti, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar atualizada sempre. Se eu viajo, vejo fila, eu fico na fila. É a única coisa que me faz entrar em fila. Para ver o que é que a loja tem, por que que ela deu certo, o que é que ela fez que o vizinho não fez. Então, assim, eu nasci assessora. Eu gosto de criar essas estratégias e entender como emocionar as pessoas. E, na verdade, é muito trabalho. Não é um planejamento estratégico muito focado quem é você, o que você quer ser. A gente acaba até criando produtos para o cliente. Por quê? Porque a gente ouve o cliente do cliente, a audiência. E a gente tem que saber com quem a gente quer falar e dar o que ele necessita, o que ele precisa. É assim que a gente acerta, é assim que dá match. Então, eu voltei, larguei direito, já estava trabalhando em comunicação, me formei. Quando eu me formei, eu quis passar por tudo para escolher o que eu gostava. O momento da faculdade, gente, a gente tem que exercitar, tem que olhar tudo dentro do nosso mercado para entender o que é que eu amo fazer. A gente só faz bem, a gente só faz com excelência quando faz com amor. Aí você consegue dar as melhores entregas, e eu costumo dizer, eu sou uma pessoa felizarda nisso. Se não me pagassem, eu faria. Eu faria do mesmo jeito, porque assim, eu adoro ver as pessoas se desenvolverem, os negócios prosperarem, e a gente vê a força da comunicação para fazer isso, só para alinhar objetivos com goals. Então é isso que a gente faz, com muito trabalho, usando lá atrás a assessoria de imprensa, a grande imprensa, porque naquela época era verticalizada. Hoje não, hoje você tem que abrir conversa, por isso que a mediação, também já estudei mediação, psicologia positiva. Eu acho que como eu busco muito, e vejo muitas tendências em todos os lugares, nada me surpreende muito, a gente sempre já está preparada. Então, nós fomos pioneiras aqui, a Testicia, em redes sociais, primeiras a usar influenciadores, abrimos caminhos na imprensa, porque o que aconteceu? Por que eu abri a Testicia? Eu sou sagitariana, justiça é um valor muito forte, eu me orgulho muito que minha empresa tem todos os meus valores. Honestidade, resultado, justiça, respeito, todos. Naquela época, teve o caso da Escola Base, que hoje está no Netflix, que uma empresa fechou por conta de um erro jornalístico, né? Foi uma fofoca, digamos assim, e a empresa acabou. As vidas daquelas pessoas foram destruídas. Eu disse, não, peraí, tinha acabado, o Brasil tinha voltado pós-ditadura, as marcas, as empresas não sabiam falar com jornalistas. E assim nasceu a Testicia, por isso que a gente faz gerenciamento de crise desde o início. A gente fez Nordeste, linhas aéreas, então a gente já tinha que fazer todos os planejamentos de tudo que poderia acontecer. E a gente tinha aqui um jornal muito grande, que uma matéria negativa naquela época que saísse, a empresa quebrava. Eu disse, não, agora a empresa vai se comunicar. Foi aí que eu me despertei para a comunicação não violenta, desconstruir pensamento, porque eles vinham com a matéria pronta e queriam encaixar a fonte. Aí eu fazia a coisa que eu mais gosto em comunicação, que é perguntas. Ponto de interrogação eu amo, ponto final não. A gente abre o diálogo. Quando você pergunta e o outro fala, ele se escuta, ele começa a pensar. Então você vai induzindo, você vai persuadindo, você vai levando ele para um ponto. E assim a gente conseguia fazer com que as marcas, as empresas, os líderes, a gente dava media training, ninguém entendia, não sabia, não tinha noção do que era a rotina de jornalista, noticiabilidade. Então, nós abrimos caminhos, já tinham algumas outras, poucas vieram antes da gente, mas eu fui diferente porque eu abri.
não botei meu nome, como era na época, não estava em veículo nenhum. Eu fiz de uma forma profissional, como eu acreditava, como eu queria, como eu faria em qualquer lugar do mundo. Como eu conheci a comunicação corporativa, quando eu me formei e fui para o Banco Econômico, minha assessoria era em São Paulo. Eu não conhecia empresas aqui. Então, isso foi muito bom, porque a empresa a que eu trabalhava era nacional, a gente trabalhava com comunicação interna, comunicação externa, então eu vi tudo da comunicação corporativa e ali me apaixonei. Não sabia que o que eu nasci para fazer era uma profissão. Por isso que eu digo, eu fui startup, isso de dizer profissões novas. Gente, esse é o mundo da comunicação. Então, eu já estava no Banco Econômico, tinha 3 anos e pouco. Essa amiga me pediu para fazer a loja. Foi um sucesso total. Foi uma das primeiras lojas de celular do Brasil. Era uma tecnologia nova. A gente saiu em tudo e dali saiu o meu segundo cliente. E a Testia foi assim, um resultado, um cliente trazendo outro. Incrível. Ela deixa a gente sem palavras, é sobre isso. Não, vocês são muito bondosas. Vocês são maravilhosas. De eu presa para empresária. Até hoje, o mercado de comunicação ainda possui um grande número de profissionais que trabalham sozinhos e que se juntam a equipes pontualmente para fazer aquele job de freela, né? Que usa muito esses termos em mercado de comunicação. Que fator foi dominante para que você decidisse se tornar uma empresa e montar um time para atender seus clientes? E que fator, já vou pegar o gancho aqui, foi importante para você conseguir levar esses valores para essas pessoas, para que elas também pudessem representar esses valores no atendimento com o cliente? Certo. Vamos por partes. Depois dessa loja, como eu falei, um cliente foi trazendo o outro, chegou a um ponto que eu só trabalhava 5 horas no banco. E a primeira funcionária que eu treinei foi a funcionária da casa de minha mãe. No meu quarto, eu cheguei a ter 2 estagiárias. Quem me conhece sabe, eu penso grande. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Eu não sou morna, eu vou com tudo, eu não sei, eu brinco, difícil é pisar no freio, só sei pisar no acelerador. Eu entro em campo, eu só vejo a trave para fazer o gol. A trave do adversário, a minha eu não vejo. Então, eu sou muito assim, eu sou persistente, eu tenho foco. Eu acreditava no que eu fazia. Quando, inclusive, eu pedi para sair do banco, o meu chefe perguntou, adianta aumentar, adianta fazer algo, ele me fez uma pergunta que eu nunca me esqueci, você nasceu para ser empresária? E eu vou te responder o que eu disse a ele, porque eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo. Eu me achava um excelente funcionário, e vou lhe dizer por que motivo. Eu tratava a empresa como se minha fosse, por isso que para mim não foi novidade ter a minha. Eu tinha cuidado em todos os detalhes, desde o clips para não gastar mais. Quando eu representava a empresa, eu tratava como se ela fosse minha. E quando eu abri a 3TC, eu trato cada cliente como se fosse um filho. Eu pego na mão e eu não largo. Eu só largo quando dá certo, quando a estratégia funciona. E comunicação tem essa beleza. Como é empírico, tentativa e erro, você troca. Você troca rápido, mas tem que ser ágil, tem que ser com consistência, tem que ter com repertório, tem que entender do assunto. Não é de qualquer jeito. Falar é uma coisa, a gente fala o que quer, sincerocídio, não, gente, tá errado, tem que pensar, tem que entender com o que você está falando, tem que entender o contexto, qual a mensagem adequada, senão o outro não entende, por isso que criam tantos ruídos. Então, eu fui naturalmente, cheguei a ter duas estagiárias no meu quarto, e aí aluguei, você fala que eu sou self-made woman, porque eu aluguei uma sala no Vitória Center, já decorada, com mínimo. Eu comecei com o mínimo, minha mãe só me deu um frigobar, que ela tinha usado, e eu contratei a minha primeira funcionária, que era uma recepcionista, que está comigo até hoje. Hoje eu botei, ela ficou numa parceira minha, mas sigo em contato. E comecei a montar a equipe, porque um trabalho foi chamando o outro. Eu vi que eu tinha nascido para aquilo. Eu fazia com imenso amor, com muita garra. E eu montei a Testicia. Aqui eu quero deixar um outro ponto, que assim, eu trabalhei muito. Os desafios foram muitos. Eu era jovem, eu era mulher, em um ambiente altamente machista. Um jornal, você imagina, que é mais do que centenário hoje, só tinha homens. Eu tinha tudo para dar errado e todo mundo só me dizia que eu ia dar errado. Então, eu gosto de crise e aprendi a nadar contra a maré. Eu não sei nadar com a maré. Eu não nado, para mim eu nem sinto.
Porque eu só ouvi, e isso é outra coisa importante, acredite. Acredite, faça a sua estratégia, o seu planejamento e corra atrás, e aprenda, e olhe, analise o contexto. Eu digo que um mantra que eu criei para gerenciamento de crise serve para tudo na vida. Analise o contexto. Primeiro, calma. Calma, não negue, problema é problema, desafio é desafio, respira, vira o observador, porque a gente nervosa e agoniada não pensa, não olha, não percebe. E a gente precisa de sensibilidade, olhar aguçado para entender o contexto, entender todos os envolvidos. Depois você traça a estratégia e comunica com eficiência. Pronto. Qualquer problema você resolve. E eu acho que comunicação é uma das melhores ferramentas e remédios que a gente tem para piorar, que a gente vê muito isso em crise, tem notas, principalmente a primeira nota, que só atrapalha, ou para melhorar, porque assim, é muito fácil chamar amigos para festa. Na hora da crise, já que todo o holofote está para você, aproveite para mostrar os seus valores, aproveite para se posicionar. É que eu digo, você ganha fãs, não ganha clientes, é diferente. Então, por isso que eu gosto tanto de crise, e fui buscar. Eu tive todas as metodologias, como eu não tinha muito o que olhar, a Texto em si ela é muito autoral. Nós criamos e eu fui buscar na academia, seja em Harvard, seja a Rio Grande do Sul, onde eu fiz psicologia positiva, a PUC Rio Grande do Sul, que foi uma matéria que Marshall Rosenberg, de comunicação não violenta, que eu descobri há quase 3 décadas, com 20 e poucos anos de texto de si, eu descobri ele, que eu também morei em São Paulo, eu passei uma temporada em Ponte Aérea, e lá, eu acho que, olha, o São Paulo abriu o meu olhar para ser uma melhor gestora, para abundância, para entender. São Paulo é um lugar onde o trabalho é muito valorizado, o profissionalismo, a entrega, eles gostam de pagar e agradecem pelo que é bom, pelo que tem valor. Eu adoro sua frase, por favor, diga. Muito custo que muito vale. Muito custo que muito vale. Que eu aprendi no Bold, vale frisar. Eu aprendi essa frase com Mari Magon aqui no Bold. Pois é. As minhas duas, que sempre estiveram, uma você já falou, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E Deus está nos detalhes. É aquilo, a última gota que entorna o copo. É a última gotinha. Então, quando a gente olha contexto, não olha para onde todo mundo está olhando e foca. Quer acertar em gerenciamento de crise? É simples, mas não é simplório e dá muito trabalho. Olha, foco nas pessoas, na vida. Quando eu faço a estratégia, antes de mostrar ao advogado, eu pergunto ao CEO e ao líder, sabe o quê? Se fosse sua mãe e sua filha juntas, essa estratégia faria sentido e você se sentiria contemplado? Se ele falar sim, eu vou. Se ele falar não, então a gente ainda melhora. É simples assim. Agora, não é fácil. Haja mediação, haja conversa para mostrar os pontos de vista e fazer com que todos queiram fazer o que você deseja. Normalmente quer, porque a gente mostra ação e reação, a gente vai mostrando ao cliente, ele vai vendo na prática, se você faz isso, o que vai dar, e que não faz, ele vai fazendo, vai vendo, e a gente ia provando que dava certo. Muito bom. Monique, já vou pegar esse gancho, você já está falando aqui da assessoria de comunicação, de marcas pessoais a grandes marcas. Hoje muito se fala do poder da influência e do desejo das pessoas de se tornarem relevantes. Quais são os elementos que você entende que são fundamentais para a construção de uma reputação e para fazer essas marcas se tornarem ativos nos seus mercados? Estratégia, consistência, relacionamento. Então, com algumas eu já falei aqui, mas assim, e não ter pressa. Reputação, para construir, você precisa de 30 anos. Para destruir, 1 segundo, 1 minuto. Então, o que é que a gente trabalha também? Lastro reputacional. Se você não conhece algo, você acredita em uma pessoa que você gosta que fala e você acredita. Se você ouve algo e você conhece, e é isso que eu digo, meu trabalho é tornar a marca conhecida. É ela se posicionar, ter os canais oficiais, que hoje também a internet, os avanços tecnológicos foram desafios, mas também oportunidades. Então, hoje, muitas vezes, gerenciamento de crise, a gente já bota uma nota, tudo tem um porquê, uma ciência, se vai no story, se vai no feed, porquê, e você ali já adianta
a resposta, além de falar com todos os stakeholders, além de preparar todos os stakeholders. Então, precisa ser você, eu acho autenticidade, precisa ter conteúdo e precisa ser o seu jeito carismático de falar, ou seja, com empatia. E aqui o que eu digo, Leti, é assim, tem algo que em qualquer lugar do mundo funciona, é universal e todo mundo entende. Um sorrisão. Um sorriso. E abre portas. E você olhar o outro com cuidado. Não é pensando em você, no seu interesse. É estar interessado em ouvir o outro e atender o que ele precisa e quer. Então, quando a gente faz mediação, que eu fiz aquele curso de Harvard, Como Chegar ao Sim, é o ganha-ganha. Pode ser bom para todo mundo, a gente vai se encontrar lá na frente. E uma coisa que a gente tem que primar muito, eu acho, é olhar as pessoas. Cuidar dos nossos relacionamentos. Ter ética, ter cuidado, respeito com cada um. Hoje a pessoa está no cargo, amanhã não vai estar. E amigos, os clientes viram amigos viram clientes, e os relacionamentos a gente leva para a vida toda. E o que mais cria reputação são os relacionamentos, são os que as pessoas falam de você. E isso precisa o quê? Precisa de você, suas atitudes. Suas atitudes sempre dentro da empresa, fora da empresa, como líder, como mãe, como nós somos a mesma pessoa. Perfeito. Eu vou adicionar um ponto aqui na reputação, que é a questão de você já estar sendo percebido e interpretado, quer você goste, quer você não goste, né? Isso. Não é uma questão de gostar, é um fato. Quando a gente está num lugar, as pessoas estão percebendo a gente, elas estão criando teorias, elas estão interpretando a gente mesmo. Sim. E eu lembro que eu fiz faculdade de Direito, mas eu comecei a trabalhar com branding ainda durante a faculdade. E eu lembro de pensar assim, a partir de agora, meus professores, eles não vão ser mais meus contratantes, né? Eles não vão me contratar como estagiário, porque eu sempre tive essa preocupação de, poxa, meu professor pode ser meu futuro chefe. E aí, quando eu comecei a trabalhar com branding, eu deixei isso um pouco de lado. Até o momento que um professor meu da faculdade virou cliente da Essence, que era a empresa que eu trabalhava, hoje eu sou sócia, na época eu era redatora da Essence, e eu percebi, não adianta fugir. Em qualquer lugar, as pessoas podem ser possíveis parceiros no futuro, possíveis contratantes. Um beijo, Matheus, querido. Sim, pois é. Então, assim, em todos os lugares, depois que eu comecei a prestar consultoria de marca pessoal, que eu prestei por um tempo também, meus primeiros clientes foram meus colegas de faculdade. Então, eu já estava sendo percebida. Filho, na faculdade, você já faz a sua imagem e reputação com seus colegas, com seus professores. Amanhã, seus professores vão ser seus chefes, seus clientes. Seus colegas vão estar no mercado, vão te Seu indicar. colega vai lhe indicar. Ele era super responsável, dedicado ou não. É sua imagem. A mesma coisa no estágio. Quem trabalhou com você no estágio, eu gosto muito na Tercia, os clientes e até as pessoas, elas saem de uma empresa, vão para outras, indicam a gente. Esse é o melhor Oscar que existe. E você falou algo muito importante no início, que é o segundo ponto do meu treinamento, a comunicação intrapessoal, comunicação não verbal. E a última é a verbal. Não é que seja menos importante, mas é nessa ordem. A não verbal, sua comunicação chega antes de você. Então, a postura, isso... Ali você já está passando. É frequência, né? Frequência. A gente sabe, a linguagem do universo é frequência, que a gente chama de energia. Então, por isso que a intrapessoal é tão importante, que é de dentro para fora. Perfeito. Eu anotei uns pontos que, assim, como é muita coisa, assim, como o Monique é um avalanche de conteúdo e de interessância, você falou sobre Cláudia Passarinho, Carla Passarinho? Sandra Passarinho. Era repórter da Rede Globo. E aí depois você falou sobre você não ter tido referências locais e que poucas vieram antes de você. E sobre essa importância de você abrir o caminho, de você botar o pé para Deus botar o chão e você ter ali a coragem que você trouxe, né? A referência, você pode ter referências, isso é muito bacana. Mas você também pode decidir ser uma referência. E aqui fica... Eu costumo dizer, às vezes a equipe fica com raiva, porque acaba a gente é muito copiada. Eu digo, você escolhe o grupo que você quer estar. A que copia ou a que é copiada. Eu sempre gosto de estar na que é copiada, porque eu gosto do inusitado, do autêntico. Isso faz parte do meu trabalho, porque senão eu não boto você para brilhar. Se você fizer mais do mesmo, qual o diferencial? Como é que eu lhe torno autoridade? E vou dizer, tem muita gente na internet tentando criar réplicas de si mesmo, né? Então tem que ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim. Pode tudo, você pode ser gago, use humor, seja você. Agora com estratégia.
ouça a sua audiência, ouça quem lhe assiste. É ouvindo o cliente, é ouvindo a crítica que a gente avança e se melhora. E aí, nessa lógica de ser referência, vem muito a questão da estratégia, da consistência, que aí Mas você... eu nunca pensei nisso, eu acho que tem uma coisa importante, eu acho que o que a gente tem que pensar, eu sempre quis acertar e fazer um bom trabalho pelo meu cliente, não por mim. É a entrega, é fazer com amor. É por isso que eu digo que você tem que fazer o que você gosta, porque isso é que me move. Quando eu vejo dar certo, quando eu vejo meus clientes crescerem, prosperarem, ações que a gente criou aqui para o Brasil inteiro, até internacional, algo que eles começaram aqui, foram chamados, isso me alimenta, me retroalimenta. É para isso que eu existo, foi para isso que eu abri a empresa. É isso que eu acho que é o comunicar. Perfeito. E aí você falou um pouco mais cedo assim, é importante você pensar sobre o que falam de você quando você não está. E aí quando você fala de lastro reputacional, uma vez eu ouvi uma expressão que dizia sobre estoque de credibilidade. Sim. O que falam sobre você quando você não está é resultado do seu estoque de credibilidade. E é o seu estoque de credibilidade que lhe dá o direito à dúvida quando algum problema acontece. Isso. Então, assim, é esse cuidado, é essa construção de reputação, é esse cuidado dos detalhes, é essa atenção e intenção. Atenção, você falou uma palavra, atenção aos detalhes. Essa atenção e intenção nas suas ações. Porque, assim, uma coisa é fato. A única coisa que está no nosso controle é o nosso comportamento. Isso. A única coisa que está no nosso controle e, é gente, aquilo... errar, me desculpe, Sol, mas sua fala tá linda. E outra coisa, errar faz parte. Começa de novo, conta a história, cria uma narrativa. Isso nós somos bons. E vamos em frente até acertar. Não Porque, tem assim, que ter medo. É no erro que a gente aprende. Quando a gente vê uma pessoa que acertou, uma cantora que deu certo, a gente não sabe quantas vezes ela tocou com o violãozinho dela, tudo que ela passou. Eu vi uma frase outro dia que era: eu já falhei mais vezes do que você tentou. E isso diz muito, né? Não, eu sem falo dúvida. assim, eu adoro cair porque eu aprendo a levantar. Aí eu continuei, né? E aí ninguém mais me segura. E é sobre isso, assim, a gente constrói esse estoque de credibilidade com a jornada, com a intenção, com a vontade, com a coragem de ser vulnerável também. Porque essa Sim. coisa do tipo assim, o erro aconteceu, o que é que você faz quando você vê o controle? Desculpas, Não foge do problema, encara o problema, olha ele de frente. E isso é um ato de coragem também, se colocar vulnerável, e a vulnerabilidade conecta, a gente sempre fala isso aqui no Bold. Então você não vai construir um estoque de reputação, um estoque de credibilidade e receber esse direito à dúvida quando o erro acontecer, sobre, será que foi um erro mesmo ou ele fez por intencionalidade? Porque eu sempre digo, Monique, que o erro acontece quando você está fazendo algo bem feito, você tem a intenção positiva e a sua intenção positiva sai do seu controle. Sim. Pra mim, só é erro quando a intenção positiva sai do controle. Porque se você prejudica alguém querendo prejudicar, não foi um erro. A sua intenção era aquela. Isso. Então, Perfeito. assim, a gente entender que esse estoque de credibilidade, no final do dia, os signos e informações que você passa na faculdade, nos seus trabalhos, para sua equipe, para sua família, para os seus amigos, é quem constrói isso e é isso que lhe dá o direito à dúvida. Eu lembro que teve um acidente de carro aqui em Salvador, em que 2 pessoas faleceram e tal, e que a motorista foi, de um lado, lógico, né, 2 pessoas faleceram, foi muito atacada, mas no entorno dela, as pessoas dizendo, não, ela de jeito nenhum, ela é uma pessoa maravilhosa, uma médica humana, uma profissional, uma colega. Isso. Então as pessoas foram defendendo a reputação dela, que sem observar o mérito. Mas assim, você entender que na hora que você menos espera, a vida acontece, gente. No episódio passado, o João Rafael falou uma coisa maravilhosa. A vida é aquilo que acontece enquanto você planeja. Então, ela vai acontecer. E você está preparado para as intempéries dela e ter a maturidade de entender que as intempéries vão acontecer. Da sua vida, da sua agenda, principalmente a mulher, Gi, eu gosto muito de falar isso, porque Perfeito. a gente nasceu meio para cuidar, nós fomos educadas para atender filho, casa, marido, mas não, você não pode sair do seu sonho. A gente viu uma frase que eu mudei a frase, eu fiz para mim, viver já é um sonho. Eu agradeço todos os dias, isso eu herdei de meu pai. Meu pai foi uma pessoa extremamente alegre e feliz, e na psicologia eu tomei um susto quando eu vi que a alegria, a emoção da alegria é mais forte do que o amor, por isso que a gente entende o entusiasmo. Então meu pai ganhou a primeira Taça Brasil, o Bahia venceu por Pelé, com muita estratégia, relacionamento e alegria.
Então, eu digo, eu tenho a Tessia, a gente também tem esse DNA. E quando você falou, Lete, de valores, isso eu acho que é o que eu mais me orgulho, além de montar a equipe. De não só tornar líderes mais humanos, mais empáticos, estratégicos e vendo que fazer o bem faz bem, nem que seja para a imagem. Então, hoje é provado e é dano que se recebe, Gi, dentro do que você falou. Então, enfim, eu levei, isso eu me orgulho muito, porque eu tento ser o walk the talk, o que eu falo para meus clientes serem. Sou muito coerente com todos os meus valores. Eu tenho 30 anos, nunca mudei de nome, nunca deixei de pagar uma conta. Eu nunca desrespeitei, não tem. Você pode procurar em 30 anos, em Salvador, no Brasil, a Testuicia nunca prejudicou ninguém, nunca fez mal a alguém, nunca puxei tapete de ninguém. Já indiquei para todos os colegas, clientes, eu tenho um respeito ao ser humano. E eu gosto do ser humano. É o ser humano que me move. É por isso que eu adoro comunicação, porque comunicação é inerente a nós, só nós fazemos isso. Então a gente tem a obrigação de promover a paz, o entendimento, para a vida ser mais leve e feliz, que hoje também já é provado. Você vê Harvard, relacionamento é o que faz a gente viver mais e com saúde. E propósito é a gente falar sobre felicidade, sobre bem-estar. É muito mais fácil ser do bem, gente. É muito. E eu acho o melhor escudo. Você quer ter uma boa imagem? E é isso. Agora a gente tem que se orar e vigiar. Se vigiar, porque a gente erra, a gente é humano, todo mundo tem sua sombra, por isso que o autoconhecimento é importante. E eu tenho uma equipe, eu faço questão, eu acho isso muito importante para qualquer empresa, uma equipe diversa, de raça, de gênero, de religião, porque aí você acerta na fala, você ouve o que é diferente de você ouve um repertório, uma pessoa que teve uma cultura, que teve um crescimento em um lugar completamente diferente do seu, e é isso que abre os seus olhos, abre a sua mente para ser criativo, para pensar em como atender a ele também, que você não tem que atender você. Isso é um erro que eu falo sempre. Eu não tenho que atender o que eu gosto, eu tenho que atender o que o cliente do meu cliente gosta. É B2B, a gente tem que entender para falar, a gente tem que acertar em qualquer canal e para qualquer audiência. Maravilhosa. Viu? Isso. Aulas. Eu gosto que o Bold Steps, assim, é um MBA de carreira, assim. Sim. Eu acho que eu vou pegar os episódios todos. Vocês assistam, vocês acompanham. Porque já a gente vai pegar tudo, colocar numa plataforma dessa e virar um MBA de carreira. Porque são aulas, assim. A gente tem a alegria, realmente, espero ter colaborado. Vocês com certeza. Nossa, muito, assim. A gente aprende muito aqui. A gente sempre fala, né, que o Bold é pra gente uma escola. Porque muitas vezes, a gente tem a oportunidade de... Como a gente se interessa por gente interessante, a gente tem a oportunidade de ouvir, de aprender e de confirmar as crenças. Porque a gente traz pessoas... Eu estou lendo o livro de Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, e vem da premissa de que ele ouviu muitas pessoas que deram certo. Isso. E a gente está buscando aqui nessa mesa desmistificar o que é dar certo. E o que é que essas pessoas fazem com o dar certo? E trabalhe sua autoestima, de todo mundo. Não deixe que os outros, o que você ouve, aliás, tudo que seja tóxico, não deixe entrar nem pelo seu ouvido, nem pelo seu nariz, nem pela sua boca. Perfeito. Assim, marcas corporativas e marcas pessoais. Vamos seguir aqui na nossa que jornada. Que a gente já entendeu que ela não faz distinção. Não fazemos. Empresa é feita de gente. Eu, há 30 anos eu digo, empresa não fala, eu preciso de um líder para eu treinar, para falar, para representar. Eu tô dizendo... E é sobre isso a pergunta, né, Gi, que você ia fazer. Sobre as primeiras marcas corporativas, se fala há muito tempo. Mas ainda hoje, grande parte são geridas por empresários que acreditam que investir em comunicação não é tão importante assim. Por outro lado, outros negócios têm surgido com bastante força a partir das marcas pessoais de seus fundadores. Sim. Como é que a gente explica esse fenômeno, Monique? Aí vem muito essa coisa, empresas são feitas de pessoas, por favor. Isso. Não, primeiro, o mundo hoje, com essa hiperconexão, bota a comunicação realmente no patamar que ela devia sempre estar. Que ela sempre esteve, mas muitas vezes não era vista. Seu maior ativo é sua imagem e reputação. Hoje você ouve histórias de grandes líderes, eles falam isso, que o mais importante foi a reputação. Então, por isso que eu digo, você tem que traçar quem é a pessoa que você quer ser e quem é o líder que você quer ser, porque, inclusive, é a mesma pessoa.
E hoje, com as redes sociais, com o Instagram, você vê os influenciadores, os nano-influenciadores, porque não é só, a gente saiu de uma comunicação de massa para uma comunicação personalizada, que os dados, a inteligência artificial está fazendo isso. E o que é que a gente está vendo? Tem que ser humana, tem que ter conexão. Nada, nenhuma tecnologia vai tirar o olho do olho. Gi, não vai. Então, agora a gente tem que usar a tecnologia para ajudar, para corroborar com tudo aquilo que a gente faz para uma marca, na empresa, no produto, tem que estar tudo alinhado e ter coerência. E é isso que a gente cria e ajuda. Não é fácil, é um desafio, ainda mais hoje, onde a gente tem a pós-verdade, as narrativas, os viés. Então, mais do que nunca, o líder. E o que é que aconteceu? Hoje, quando a gente vê em qualquer pesquisa de confiança, as pessoas confiam mais nas empresas do que no governo, do que na imprensa. Então, hoje, o papel, por isso que o propósito realmente está em voga. Quais são as causas? Quais são as lutas que você quer? Sobre o que você quer falar? Isso tem que estar muito claro. Qual é o seu propósito? Que marca fala do quê? Porque isso é que cria essa conexão, é isso que cria confiança, autenticidade, amor à marca. Você quer que a empresa se posicione, o silêncio não é mais permitido. Agora, cada empresa tem que saber quais são as suas causas, é sustentabilidade, é uma ação social, é educação, enfim, cuidar de idosos. Cada empresa tem que saber o que ela representa e o que ela quer. Até porque se você e só um minuto, independente do tamanho. Você tem as grandes, mas desde a pequena. Hoje tem umas ótimas que já nascem com um propósito muito claro de inclusão, a sorveteria dos aí o sordo. Sim. Então, isso melhor ainda quando já nasce com ele. Porque essa geração Z não está para brincadeira. Ele quer empresas que façam sentido. Se a gente não entrar nessa, não é só tendência, essa é uma realidade, você não vai reter talentos, você não vai ser produtivo. Hoje a gente vê funcionários felizes, eles rendem mais, eles produzem mais, eles não ficam doentes, não faltam ao trabalho, entende? Então, isso, a saúde mental, que hoje está tão em voga também, e que a comunicação, gente, é o pilar de tudo isso. Sem dúvida. Se relacionar bem, o líder ouvir, escutar, entender a vulnerabilidade de cada um, entender que cada um é único, é diferente, cada um vê de uma forma, e como filho, você não pode tratar dois filhos iguais, pode ser a mesma criação, cada um percebe de um jeito, e a gente tem que ter essa sensibilidade para incentivar, tanto na empresa como um funcionário, o que é que tem a melhorar. Cada um tem um ponto forte que a gente tem que estimular e o ponto a melhorar. Por isso que é tão importante feedbacks, essa comunicação interna, que cada vez cresce mais. Então, o que eu costumo dizer, Leti, é que eu digo aos meus amigos empresários, eu não faria nada como empresário sem ter uma pessoa de imagem e reputação com especialidade em gerenciamento de crise, para tomar grandes decisões, para implantar campanhas, novas narrativas e com uma equipe diversificada para não ter erro de falha. Às vezes a gente vê uma publicidade que tem que ser tirada do ar por uma falha de não olhou. E outro ponto importante é essa regionalização. O Brasil é muito grande, a gente tem que ter um olhar também regional. Perfeito. Muito curioso que a gente veio conversando sobre isso, não foi, Gê? Essa diferença entre gerações. Gisele estava falando que ela foi no evento e ela percebeu da necessidade de muita gente da geração dela de aparecer por aparecer. E eu estava contando para ela, Gi, isso não funciona com a minha geração. Assim, a gente é muito observador no por que essa pessoa está aparecendo. Ela tem realmente algo de relevante para comunicar. Então, assim, a gente está olhando muito mais para isso e é interessante que a gente tenha essas trocas de o que é que funciona para a sua geração, o que não funciona para a minha e o que é que está mudando. Isso é ótimo, porque a gente cresce e se atualiza. Uhum. E eu acho importantíssimo, quando eu digo uma equipe diversificada, é com várias gerações. Até porque nós somos a única geração, a minha, nós estamos encontrando 4, 5 gerações numa mesma empresa. Isso é muito rico. Olha Sim. aqui, e porque o ser humano é cíclico. Olha agora, a gente teve todo esse boom digital. Agora vem todos os problemas que estão causando até o nosso cérebro, as redes sociais. Então agora o que é que tá? Acabei de ver a tendência hoje de manhã. Ana
analógico. Você vê sua geração balada em café, sem álcool, bem-vindo ao mundo do bem-estar, da saúde. Os nativos digitais querendo uma Ficar vida de luxo offline. offline. Isso, total. E a gente tem que acompanhar, as marcas têm que acompanhar e se posicionarem nesse universo. Uma coisa que, quando eu olho para marcas corporativas e marcas pessoais, um case que tem me chamado muita atenção é o case da CIMED, que é a farmacêutica brasileira. Como a Carla, o João, que são irmãos, eles conseguem, a partir da autenticidade de cada um e do jeito de cada um mesmo, trazer e agregar valor para a empresa e fazer a empresa se tornar uma das empresas mais desejadas do Brasil. Como eles conseguiram trazer diversidade de produtos, diversidade de comunicação, diversidade de olhares mesmo, e como eles conseguem fazer com que, a partir deles, as pessoas desejem o negócio deles. Sim. Porque, assim, muito, como você falou, as pessoas, elas querem, as empresas são hoje fonte de credibilidade, referência de valores, referência de como seguir e do que é que importa para a vida. Sim. Então, quando você tem os líderes aparecendo de maneira estratégica, posicionada, defendendo aquilo que eles... Autêntica. E que você se identifica e você gosta, você segue. Uma coisa que eu achei genial é que, assim, a Carla, ela começou a ser convidada para fazer publicidade, porque ela se tornou uma influencer, né? Ela se tornou alguém que as pessoas seguem e ouvem. E aí ela deixou um destaque no Instagram dela, assim, sobre a Carla influenciadora. Me contrate que todo o meu cachê é para doação. Ai, ela doa para instituições de caridade. Ela é uma mulher milionária, bilionária, dona de uma farmacêutica gigantesca, que só cresce, graças a Deus, uma empresa brasileira que está super bem. E ela diz, não, já que a minha imagem, a minha influência, você quer associar à sua marca, vamos avaliar isso. Vamos sim, vamos fazer. E eu vou. A forma como ela faz. Porque tem muita gente que não aguenta, porque vira escravo. Se não é com amor, se não é autêntico, se não é dentro da sua rotina, você não vai conseguir se perpetuar. Então, por isso que precisa de transparência, coerência. Senão, não acaba rápido. Eu admiro muito a forma que eles fazem e admiro muito como um exemplo para os próprios empresários, porque as pessoas querem também, como você falou, se pasteurizar. Para você estar à frente da sua empresa e falar da sua empresa, você tem que ser assim, assado, você tem que falar isso, usar blazer, usar tons neutros, usar batom vermelho, tá com o cabelo preso, grudado na cabeça. Assim, tem ali um estereótipo bem pasteurizado, principalmente para nós mulheres, porque assim, o padrão estético nos escraviza muito. A gente está sempre preocupada em aparecer bem, em estar bem apresentada, em ser respeitada pela imagem e de galgar coisas a partir disso. É legítimo, é justo. A comunicação não verbal ela é relevante, mas ela precisa ser autêntica. E assim, se você ficar só ali mais do mesmo, igual a todo mundo, não vai funcionar. E você precisa encontrar o seu jeito de fazer isso pela sua empresa, pela sua carreira. E pela causa que você defende. As pessoas vão ouvir mais a sua causa se você transmitir verdade. A assessoria existe para lhe ajudar nisso. A gente vai trabalhando e vai testando e vai vendo formas, lógico, com planejamento estratégico. E hoje a gente tem dados e vai acompanhando, mas tem que ser real. Perfeito. Eu concordo. Monique, assim como você, nós amamos ouvir histórias interessantes e inspiradoras. E a gente sabe que ao longo da sua carreira você viveu momentos icônicos e pôde contribuir, inclusive, para o posicionamento e fortalecimento de marcas pessoais como Ivete Sangalo, que você já trouxe aqui, Cláudia Leite, e assim projetar esses talentos locais no cenário nacional quando a internet ainda estava engatinhando. O que é que nós, meros mortais, podemos aprender com a história dessas pessoas que você ajudou a colocar no cenário nacional? Certo. Primeiro, eu quero lhe dizer que todo mundo começa como meros mortais. Sim. É o início. Tem que começar, tem que fazer e tem que ir acertando. E quanto mais você pega uma assessoria que ajude, que traça uma estratégia para você de relacionamento, de atendimento, de rapidez, para atender a imprensa, atender os fãs, porque são em todos os pontos. Tudo isso está falando de você. Então, o caso de Ivete foi bem interessante, porque a gente pegou ela no início da carreira. Para mim foi um desafio muito grande, porque ela é luz, ela é um sol. Mas naquela época, a gente estava começando a ir para São Paulo, então tinha ela falava com muita espontaneidade, às vezes isso não era muito positivo, então você tinha que equilibrar isso, conversando com ela, mas ela é uma pessoa extremamente inteligente, e no caso dela, eu tenho um episódio que eu gosto de contar. Porque, às vezes, a Lei de Murphy, eu digo que funciona muito em assessoria de comunicação. Eu nunca chamei assessoria de imprensa, porque a gente faz muito relações públicas também. E
eu sempre levava o release, eu ficava no camarote dela, eu recebia a imprensa, acabava recebendo também uns convidados, enfim, e ficava até lendo contigo para não errar os nomes e reconhecer, né, jogador de futebol e tal. Como eu já estava ali, eu ajudava, eu gosto, né, de você é educada, simpática, fique aí na frente, tá bom. E a Adriane Galisteu tinha começado aquele programa dela na Band. A jornalista chegou lá. Esse dia eu disse, não vou levar a release. Release é o material que a gente prepara, né, para entregar à imprensa. Não vou levar, ninguém nunca pede, todo mundo vem só cobrir o show e tal. A menina chegou lá, a primeira coisa que ela pediu foi, você tem release? Eu olhei para a cara dela e fiz, tenho. Você já ouviu falar em release humano? Sou eu, você vai conhecer hoje. A menina não entendia nada de carnaval, de axé, nada. O que foi que eu fiz? Expliquei a ela, ajudei, fiz as perguntas, conduzi, eu dirigi a matéria dela. O que é que aconteceu? Eu dou muito isso como exemplo aos meus funcionários. A Adriane Galisteu me agradeceu no ar. Eu digo, veja o que é não ter um release. Olhe como a gente pode transformar na hora, com espirituosidade, eu sempre tive muito isso, tá? O foco na solução. Tem que dar jeito. O que é que eu tenho? Com o que eu tiver, eu faço. Vou fazer do melhor jeito. Eu falo igual a chefe de cozinha. Só tem esses ingredientes, a gente vai fazer algo bom. Agora o resultado tem que ser bom. Então, esse eu acho um episódio interessante. Eu fiz algo interessante. Os dois casos, tanto dela como de Cláudia Leite. Cláudia Leite já estava no The Voice e nós fomos contratadas para o Carnaval. E no ano anterior, apesar dela estar num programa da Globo, um jornal daqui faz os artistas mais citados, ela tinha ficado 17º. Então, nós fomos contratados para mudar essa realidade. Aliás, a gente é muito contratado para mudar várias realidades, e é isso. O trabalho é para criar hábito, criar demanda, criar onda. E aconteceu um episódio também bem interessante, que talvez a gente tivesse ficado mais abaixo do que 17º. Que em um determinado momento eu estava lá com toda a imprensa nacional e internacional, uma pessoa que eu nem lembro de outra área precisava daquele espaço para os patrocinadores e chegou lá, tira todo mundo. Aí eu sempre, negociadora, e pensando no interesse dela, eu digo, um momentinho, o que é que você está precisando? Eu preciso que todas essas pessoas saiam daqui. Eu digo, ok. Então, e eu preciso que Cláudia Leite venha. Ela fala com todos os jornalistas e depois eu lhe garanto que em 1 minuto eu tiro todo mundo. Negociei com ela, ela trouxe. Cláudia falou com todo mundo, saiu, ainda foi homenageada lá na frente pela Band. Então, nesse ano que a gente trabalhou, Ivete foi o primeiro e Cláudia foi o segundo. Nossa. Então, é isso. Tudo é estratégia, relacionamento e mediação, negociação, Leite. Isso até agora foi um ponto. O que é que a pessoa quer? O que é que ela precisa? A gente não tem, não, peraí, eu já vou aceitar. Calma, o que é que você precisa? Eu digo o que eu preciso e vamos negociar. Então, cuidar de marca é cuidar. Ivete, na época, ligava. Eu respondia a todo mundo. Se alguém falar com Monique, ela responde, ela fala. Se eu estiver no hospital, ela manda eu falar com o jornalista. Eu digo, é verdade, eu respeito todos. Um jornalista hoje está num veículo pequeno, como aconteceu, amanhã está num veículo grande em São Paulo. Eu respondia todo mundo, a gente tinha um cuidado com o fã-clube, com os jornalistas, eu não deixava ninguém sem resposta, e até hoje eu faço isso. Eu tenho um respeito por qualquer pessoa que esteja trabalhando e tenha interesse em um cliente nosso. Eu acho que isso é imagem, isso mostra quem é a pessoa. E ela é luz, ela chegava lá, brilhava, fazia... A gente ia, cada Ivete, eu fiz algo interessante, porque alguns jornalistas na época tossiam, assim, o nariz desbocada e tal. Natural, normal, né? Chega aquele... Uma mulher chegando, chamando muita atenção, é normal, enfim, a gente sempre vai receber muita crítica. É triste, mas é verdade. E aí, a cada encontro, cada entrevista, cada show que a gente fazia, a gente convidava. O que é que eu fiz? Você precisa conhecer e acompanhar. Eu criei uma agenda que a gente mandava para todos eles, criei uma rotina deles receberem tudo que ela fazia, acompanhasse todo o sucesso que ela começou a ter, mais tocada, indicada para o Grammy. Aí você vai criando a onda. Isso a gente fez também, que foi muito interessante, com a Via Bahia, por exemplo. Por isso que eu falo a estratégia. A Via Bahia, quando começou aqui, você imagine pagar pedágio entre Salvador e Feira. Foi uma loucura. Tinha gente que me perguntou como é que você aceitou um cliente desse. Entendeu? Depois, aí eu fiz lá no início. Depois os problemas foram outros. Mas ali, sabe o que foi que eu fiz? Toda sexta-feira, a gente fazia um paper com tudo o que acontecia.
E quando tinha algum problema, nunca um jornalista conseguiu dar um furo. A gente avisava, respeitando todos os carros, todos os motoristas que iam passar por ali. A gente já avisava, a gente trocou, é isso, a gente se antecipou, a gente informava e avisava. E assim fomos cuidando da imagem. Eu brinco que de um maremoto, a gente transformou em um mar de Porto da Barra. Então é isso, relacionamento e estratégia. Então sigam isso e sejam coerentes. E consistência. Não ache que é um TikTok que viralizou, sim, e depois. Ali no TikTok, aproveita para virar comunidade, aproveita para mostrar quem você é, seus valores, e vamos seguir trabalhando. Perfeito. Falando em internet, você é uma visionária. E sempre trouxe para texto, e foi a primeira assessoria de comunicação a fazer a cobertura de um evento presencial online no Twitter. Em 2009, Leti. Como você entende a importância de estar disponível para o novo e nesse relacionamento com diferentes públicos? E já vou puxar uma pergunta também, que é: as mídias tradicionais, elas não podem ser negligenciadas por mais que a internet esteja bombando. Né? Então, também, qual é o papel delas na construção da reputação de uma marca pessoal ou corporativa nesse cenário? Tá. Eu vou falar o que eu digo lá para minha equipe. As pessoas dizem, eu nunca fui muito de olhar, a gente acompanha, mas nunca fui muito de olhar para a concorrente. Eu sempre olho para as novas. Acho que estão abrindo. Seu olhar para o novo é fundamental se você quer crescer, porque não é difícil ter excelência ou chegar no topo. O difícil é se manter. Então, um dos pontos que eu sempre digo, olha para quem está nascendo agora, de outra geração, que está fazendo de uma forma diferente melhor. E eu não deixo, a gente tem que fazer melhor, porque a gente já tem uma estrutura, a gente tem mais experiência, a gente tem mais tempo. Você não pode deixar que o outro tem que ficar assim, que o outro faça e que você seja pego de surpresa. Inclusive, com inteligência artificial, um dos exercícios que a gente faz desde o início é quais inteligências artificiais, que tecnologias acabariam com o nosso negócio, para a gente estar sempre um passo na frente. Então, isso é extremamente importante. Com relação ao jornalismo, vou lhe dizer uma quente, que eu fico feliz, que antes de tudo eu sou jornalista. Critério de noticiabilidade, para mim, é importantíssimo. Eu sempre penso em quem está lendo, em quem está vendo ou quem está olhando o Instagram. Eu sempre penso nessa audiência. E nunca deixei de dar importância, porque o ser humano tem com o papel uma relação eterna que faz parte da história. Depois tem o seguinte, isso a gente está vendo agora a volta de revista, a volta de jornal, eu sempre disse isso, é cíclico, vai e volta, a gente já viveu várias ondas. E o que é que acontece? Acabou de sair no London, no SXSW de London agora. Todos os empresários têm que estar atentos em investir, em propagar a importância da boa imprensa para a democracia, para a segurança dos negócios, para que as empresas existam. Então, isso foi claro, foi provado lá. Então, a gente precisa, hoje a gente está vivendo, a gente vê eu gosto muito de separar fato de opinião, e me preocupa, às vezes os jovens não sabem muito fazer isso, já vem enviesada. A gente tem que ter cuidado, a gente vê um fato, a gente viu muito isso em política, polarização, o mesmo fato, narrado de um jeito, narrado de outro, até corrobora com minha teoria da banana. Eu falo só, banana para você significa uma coisa triste, que sua avó lhe batia com a casca, para ela significava uma coisa deliciosa que ela comia com leitinho e Nescau com a avó. E eu só falei banana, você fica travada, ela fica feliz. Isso é comunicação, por isso que você tem que olhar o outro. Então, a imprensa é importantíssima, a imprensa livre, a gente minimamente buscar a verdade, e o que a gente está vendo, não importa, você pode dizer o seu viés, desde que seja claro. A gente hoje vê brand content, que as pessoas sabem que é pago, mas se é bem feito, se é interessante, você lê. As pessoas tomam um susto com influencers, que eu gosto mais de criadores de conteúdo. A vida inteira, quando você ia viajar, você ligava para quem? Para aquela amiga que viajava muito. Você queria um restaurante, ligava para aquele amigo seu que ia sempre para restaurante. O ser humano sempre gostou muito de dicas, principalmente de quem entende. Então é isso, o influencer hoje ele tem que saber qual o nicho dele. Ele quer ser o quê? Quem fala de tudo não fala de nada. E isso vale, a gente está falando, vale para qualquer profissão. Como é que você quer ser visto? Você quer ser referência em quê?
E é isso. E aí você trabalha. Você faz o seu planejamento estratégico de comunicação para ser visto. Vai fazer que ação? Vai criar o quê? Vai criar um selo? Eu tenho que estar em que as associações? Isso é que o nosso trabalho faz. O comunicação é um processo. É tijolinho e tijolinho até você conseguir isso que você quer. Então, só para lhe responder, imprensa, importantíssimo. E está voltando com força total. Inclusive, todas as revistas voltando em papel. E eu fico muito feliz com isso. Para sair do analógico, para fazer o nosso digital, cérebro para sair do digital e voltar para o analógico, fazer o nosso cérebro trabalhar mais e melhor, porque a gente está emburrecendo. A primeira geração mais burra é essa, porque nosso cérebro é neuroplástico. Se não usa, atrofia. Então vamos usar. Perfeito. Vamos usar, foi maravilhoso. O nosso cérebro precisa, usem ele. Porque as pessoas parecem realmente que elas desistiram de pensar. Você tem total razão. Você não decora mais telefone, porque você vê nome, você não faz conta. E uma coisa que eu me orgulhava quando eu era criança, você falou agora, no carro de meu pai fazia, filha, qual é o número de fulano? Qual é o número de cicrano? Eu sabia o número de todo mundo quando eu tinha uns 6, 7 anos. E pior, lei não entende. Para desenvolver o pensamento crítico fica mais difícil. Às vezes, olham o número de caracteres e tem uma dificuldade, a gente não pode. Senão a gente anda para trás. Por falar em pai, meu pai já tava me ligando aqui, porque a gente vai estourar o horário do estúdio. Com mas vocês calma. Eu fico o dia inteiro. Mas eu tô falando só porque a gente tinha um bloco ainda sobre gestão de crise, mas a gente acabou falando bastante ao longo do episódio. Então, acho que a gente pode fazer uma última pergunta antes de fazer a nossa pergunta de ouro. Gisele, ela sempre fala assim, 30 anos não são 30 dias, né? Então, a gente quer saber, Monique, já que a gente está aqui num podcast de gestão de carreira e marca pessoal, quais são os conselhos que você daria para empresários e profissionais presentes no mercado no dia de hoje? Como é que eles podem construir uma carreira de sucesso, independente do que sucesso signifique para eles, com relevância e com bons resultados? Não se preocupe só em ter, se preocupe também em ser. A gente está precisando de uma sociedade, tem um olhar amplo para a sustentabilidade, para a vida, para o ser humano. Nós não somos máquinas e não seremos. Nosso coração é mais potente do que o nosso cérebro. Ele manda mais mensagens e vê primeiro. Por isso que a gente tem a intuição. Então, acredite nela também. Tenha um planejamento. A vida precisa de plano. Não precisa ser rígido, não é para seguir. Saiba a rua. Se qualquer rua para você pode... Não importa onde vai chegar, qualquer lugar serve. Então, não trace e seja, e procure investir, procure aprender, procure que curso, o que é que eu não tenho, o que me falta e eu preciso para chegar onde eu quero. Então, você tem que saber onde você quer chegar, o que você quer ser e procurar que conteúdos, que pessoas, que cursos eu preciso estar, fazer, conhecer para chegar onde eu quero, se ajude. Então é isso. E gerenciamento de crise, só para também deixar, eu acho que é fundamental todas as empresas estarem preparadas, porque é só uma questão de tempo, hoje com o telefone celular. E tem alguns pontos que eu queria, antes da gente se despedir, falar. Negação é uma péssima escolha. Ficar calado também. Você receba bem a imprensa, se posicionando, se prepare, tenha uma boa assessoria de comunicação, trace estratégia, monte o comitê, depende do tamanho, né, da empresa, e vá para o fronte. Nada de ter medo, quando o problema aconteceu, nada de apontar também. Tem, às vezes, aqui, querem apontar um fornecedor. Eu digo, você é um empresário que não sabe escolher fornecedor? Autorresponsabilidade, Gi. Se tem uma coisa que eu aprendi, além da comunicação intrapessoal, na verdade, a autorresponsabilidade está nisso. A gente tem responsabilidade. Quem reclama da gente é um cliente que quer continuar cliente. E se alguém está falando da gente, a gente é que tem que responder. A gente que conhece o nosso caminho, os nossos valores, a nossa equipe. Então, vamos estar com pessoas gabaritadas e ir para frente. Dá uma nota consistente, que não deixe dúvida. Eu digo, se tiver réplica, não tá boa. A sua nota tem que explicar tudo. E outro detalhe que as pessoas também, às vezes, erram muito, quer falar pelo outro. Eu só falo pela empresa, a polícia fala pela polícia, o corpo de bombeiros fala pelo corpo de bombeiros. Você só pode falar e posicionar a sua empresa. Se a gente tiver que esperar algum laudo, se a gente tiver que esperar alguma notificação, ok, mas você se posiciona e aproveita esse holofote para mostrar missão, para mostrar o que está fazendo. Eu sempre aproveito para mostrar também um lado bom. Quem mais quer resolver uma crise é a própria empresa. E uma empresa quer viver em crise. E o que a gente existe é para mitigar danos de imagem e reputação. E isso a gente faz se posicionando e mostrando quem somos.
Perfeito. Agora, lógico que tem toda uma narrativa, uma ciência para contar esse storytelling, que eu digo, nós, assessores de comunicação, nada mais somos do que grandes storytellers. Maravilhosa. E agora a pergunta aqui de R$1 milhão. A pergunta Pode que não quer fazer, calar. Gi. Faça as honras. Monique Melo, minha querida amiga, qual é o seu próximo passo ousado? O que é que vem por aí na sua carreira? O que é que você está planejando, os próximos passos de Monique Melo? Olha, a Tecia já está em 5 estados, hoje com a equipe. Fazer parte da rede de influência e reputação muito me orgulha, e é tudo que eu acredito, porque nós somos as únicas da Bahia. A Patrícia Marins, que eu trouxe até o livro dela aqui para indicar para vocês, muito além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão, que foi o livro de comunicação mais lido ano passado e considerado o melhor, minha parceira, amiga. A gente está com esse desafio nós juntamos especialistas brasileiros, ela escolheu os melhores, na visão dela, os parceiros dela, não só de comunicação, mas de pesquisa, inteligência artificial, tem todas as áreas. Para quê? Para trazer soluções personalizadas para problemas complexos de clientes nacionais e internacionais. Elas já fazem parte de um grande grupo, né? Elas estão com a sede em Brasília, em São Paulo. Então, eu acho, meu passo ousado é tornar cada vez mais a Tecia nacional e internacional, junto com essas pessoas, porque ela não quer uma joint venture, ela quer compartilhamento. Nós criamos uma comunidade de serviços de alta excelência, o que me honra muito estar presente, eu aprendo muito. São empresas brasileiras, inclusive algumas que estão fora do país. Essa de robotização mesmo, que cria de IA, que cria para agilizar a nossa vida, resolve os nossos problemas cotidianos. Né? Ler e-mails, catalogar e-mails, criar gamificação, como a gente aprender. Ela me mostrou uma ação que eu achei linda de inclusão, que você bota um óculos e você se vê como uma pessoa, por exemplo, uma pessoa negra, e você vê o que acontece quando ela entra no supermercado, que o segurança desconfia de algo, para você sentir na pele. Enfim, e a gente juntou todas essas empresas incríveis para trazer as novas soluções, o novo. O que as empresas hoje precisam para fazer o diferente, para trazer experiências memoráveis. Agora, de Monique Melo, como mediadora que sou e que amo, adoro o consenso, adoro levar luz onde há sombra, levar entendimento onde há guerra. Meu sonho era mediar Palestina e Israel. Eu gosto dela, que ela quer pouca Eu coisa. gosto da paz. Não, mas eu gostei que ela foi sonhar grande, sabe? Porque Ela no meu mesma trabalho, é ela mais pau. difícil. Maravilhosa. Eu acho a questão mais difícil. E agora, até a Anshan é minha cliente, eu digo qualquer coisa, a gente vai lá conversar com o Trump. Maravilhosa. Eu tô muito feliz, Monique. Muito eu acho reflexiva. que com conversa a gente sempre chega em algum lugar muito bom. E eu tenho certeza, e eu vejo esse milagre, Leti, acontecer todos os dias, há 30 anos, e por isso que eu sou muito feliz de ter escolhido a habilidade mais linda que Deus nos deu, que foi a comunicação. Incrível, eu tô muito reflexiva, muito inspirada. Acho que Gi acertou em cheio na referência de trazer você pra mesa com a gente. Gente, obrigada, mas eu não sou tudo isso. Não, sim. É sim. É sim, nós estamos eu só muito amo felizes. muito o que faço, tento muito acertar e tenho muito prazer em ver o outro feliz. Eu me sinto muito honrada de estar mais próxima de Monique, de verdade, assim, de ter conhecido. Agradeço sempre. Eu sempre digo que os amigos, os relacionamentos são a coisa mais preciosa que a gente tem. E foi uma grande amiga, Priscila Romano, maravilhosa, que me apresentou Monique. E o Washington, meu amigo da minha vida inteira, meu guru de carreira, ele sempre falou sempre muito bem de você. Então, quando a Priscila me apresentou, eu fiz, sim, a reputação já chegou antes, já conheço a fama. Que bom. Então, assim, é uma alegria imensa te trazer para nossa mesa, ouvir as suas histórias, aprender com tudo que você sabe e compartilhar com vocês que nos ouvem mais uma história interessante, inspiradora, para que vocês também possam construir carreiras relevantes e tenham os resultados que vocês desejam, que o sucesso que vocês almejam seja alcançado e que, se a gente puder contribuir um pouco, a gente está efetivamente muito feliz. Olha, eu não tenho palavras para dizer a honra e a alegria, e eu só posso dizer assim, acreditem,
Acreditem, corram atrás, façam e cheguem onde vocês quiserem. Principalmente homens e mulheres, juntos. Vamos. Perfeito. E para que vocês sejam bem vistos, bem quistos e tenham resultados com propósito. Eu nem disse que essa frase é maravilhosa, hein, gente? Um cheiro e até o próximo episódio. Vou só fazer o disclaimer, se você chegou até aqui, curte, comenta o episódio no Spotify, você tem a oportunidade de comentar também, avalia nosso podcast no Spotify, isso é muito importante pra gente. E aqui no canal do Bahia Notícias também, deixe seu like, deixe seu comentário com o que mais te impressionou e te encantou no discurso de Monique. Muito obrigada. Eu estou às ordens sempre.